Eu saúdo a Madre Igreja da Paz do Senhor. É motivo de alegria, irmãos, nós estamos aqui nessa noite. Eu confesso que eu cheguei, já tinha bastante gente na igreja, e eu ainda pensei, eu falei, poxa, que bênção, é muito bom quando a gente vem no trabalho, onde a igreja coopera, onde a participação dos membros participam. E eu descobri por quê, irmãos. Eu descobri por quê. Porque é uma igreja onde tem palavra. E o lugar onde a palavra de Deus predomina, existe união. Aonde a palavra de Deus tem a primazia, existe obediência, existe amor. E é motivo de alegria para mim, irmãos, verdadeiramente poder estar aqui nessa noite sendo participante desse trabalho. Aonde a campanha é que o nosso Deus, Ele verdadeiramente apazigua a tempestade da nossa vida. O nosso Deus, Ele é o único, irmãos. Não adianta, como já foi falado aqui nessa noite, não adianta fazer promessa, não adianta correr de um lado para o outro, não adianta questionar com o Senhor, não adianta murmurar da situação. O que precisamos fazer é entender o porquê da tempestade na nossa vida. Qual é o motivo que o vento está se levantando? E nós precisamos entender, e no momento em que os nossos olhos é aberto, precisamos fazer uma autoanálise e voltar ao primeiro amor. Voltar ao início de tudo. Um lugar aonde as coisas são refeitas na nossa vida. E eu quero deixar para a meditação da igreja no livro de Marcos. Sabemos que essa passagem está em Lucas, que da onde tirou, está em Mateus, está em Marcos, mas eu particularmente gosto do livro de Marcos. Gosto, e eu vou dizer para a igreja por quê. Vamos ler somente o versículo 35 e o versículo 38, porque eu não vou me ater literalmente nessa passagem. Vamos ler juntos o versículo 35 e logo depois o 38. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. A igreja não vai ler comigo? Dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. Uma ordem foi dada, a sentença já havia sido dada, Jesus já falou que era necessário passar para o outro lado, e quando Jesus fala, isso vai acontecer, ainda que haja tempestade no meio do caminho, ainda que a muralha se levante, mas se Jesus falou que tem que passar para o outro lado, você vai passar. E o versículo 38 diz o seguinte: e ele, vamos junto, irmãos, e ele estava na popa dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no dizendo: mestre, não te importa que pereçamos? Mestre, não te importa que pereçamos? A ordem havia sido dada, irmãos, e quando o nosso Deus, Ele dá uma ordem, ela vai se cumprir na tua vida, ela vai se cumprir, o adversário querendo ou não, o vento soprando ou não, o gigante se levantando ou não, se Deus falou, vai acontecer. E Ele, a igreja pode se sentar, irmãos. Eu me empolguei um pouquinho, deixa a igreja brincar, desculpa. E eu acho muito interessante, é justamente isso. Aonde Jesus estava, pastor? No momento do vento e da tempestade. Jesus estava dormindo sobre uma almofada. Eu acho muito interessante porque Marcos faz questão de dizer isso. Estava dormindo sobre uma almofada. Ele estava confortavelmente dormindo. E os discípulos naquele momento estavam desesperados, com medo de morrer, com medo de perecer,
Jesus não estava preocupado com o vento, porque uma ordem havia sido dada. Eles tinham que chegar do outro lado. Era necessário eles chegarem na cidade de Gadara. E nós sabemos o porquê era necessário. Porque havia um endemoniado naquele lugar. Havia alguém precisando do socorro de Jesus. Ou seja, havia um motivo daquela tempestade. Havia um impedimento para que eles não chegassem naquele lugar. Só que a Bíblia, irmãos, ela é muito linda. A Bíblia, ela é perfeita. A Bíblia, ela responde todas as nossas perguntas. Eu sei que nessa noite existem pessoas com problema no casamento, existem pessoas com problema dentro do seu lar com o marido, ou problema com esposa, problema com filho. Os jovens estão com problema com colega, é problema no serviço, é problema na faculdade. Muitos problemas têm surgido na nossa vida. Muitas tempestades, ela tem se levantado. A questão toda é: por que ela está se levantando? O que eu preciso aprender com essa tempestade? O que eu preciso fazer para que o barco, o vento, essa tempestade venha se acalmar na nossa vida? Tem algo que nós precisamos fazer. Existem coisas, e eu queria falar, o evangelista, o evangelista Wallace, ele falou que a palavra que ele ia dizer havia sido dita. E pastor, a mesma coisa aconteceu comigo. O meu coração estava fervendo para falar sobre Abraão, porque o vento também se levantou na vida de Abraão. Nós não podemos nos esquecer que os homens do passado são um referencial para as nossas vidas. Eu gosto muito do Velho Testamento, porque ele já aconteceu, irmãos. Ele já aconteceu. Abraão não pode mudar a sua história. José não pode mais mudar a história deles. O rei Davi não pode mudar. Quem dera se Saul pudesse voltar atrás e obedecer a Deus, eles não podem mais. Mas ela deixou um exemplo, porque a minha história pode ser mudada a partir da vida dele. A tua história pode ser mudada a partir da vida desses homens, dessas mulheres que tiveram tempestades diversas na sua vida. E a história deles estão aqui. Eu fico imaginando a vida de Abraão. Irmãos, ele desejou Isaac do fundo da sua alma. Foram muitos anos esperando que aquela promessa acontecesse. E quando aquela promessa aconteceu, Deus vira para ele e fala: agora você sacrifica o teu filho. Agora você vai lá e sacrifica. Irmãos, todos nós temos um Isaac que precisa ser sacrificado. Muitos ventos na nossa vida têm se levantado porque nós não queremos sacrificar aquilo que está nos apartando de Deus, aquilo que está impedindo a nossa adoração completa, a nossa adoração perfeita. Todos nós sabemos que Abraão não imolou Isaac. Todos nós sabemos que ele não chegou de fato a concretizar aquela situação. Irmãos, ele não concretizou literalmente, mas a Bíblia diz que no coração dele Isaac já estava morto. No coração dele ele já tinha matado Isaac, porque ele virou para aqueles dois moços e falou o seguinte: olha só, fica aqui embaixo, porque nós vamos subir, e depois que nós adorarmos ao Senhor, nós voltaremos. E no livro lá de Hebreus diz que Abraão tinha certeza que Deus era poderoso para trazer Isaac novamente à vida. Ou seja, essa certeza fez com que ele tivesse a coragem de sacrificar o filho dele. Irmãos, existe Isaac na nossa vida que está sendo gerado há muitos anos. Existem coisas que nós não queremos abrir mão. Existem coisas que nós precisamos
que está impedindo, irmãos, a tua adoração de ser perfeita a Deus? O que está impedindo do seu coração ser completamente de Deus? Seja lá o que for, irmãos. O vento se levanta justamente para que nós venhamos abrir mão disso, porque Deus não quer dividir a adoração dele. Deus não quer dividir o lugar dele com ninguém. A Bíblia diz que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas, com todo o nosso entendimento, de todo o nosso coração e com toda a nossa alma e de todas as nossas forças. Quando ele diz que é com entendimento, irmãos, é porque precisamos estar com o nosso coração voltado e com inteligência para fazer aquilo. Por que você veio aqui nessa noite? Por que você largou a tua casa? Por que você está horas e horas sentada nesse banco? Porque a tua inteligência diz que Deus ele tem poder para resolver o seu problema. A sua inteligência diz que Deus ele é poderoso para mudar a sua história, para mudar o quadro da sua família, para transformar a tua vida. A tua inteligência, o teu entendimento fez isso. E isso precisa valer na nossa vida, não somente no culto de libertação, não somente quando estamos no banco adorando a Deus. Esse entendimento, adorarmos a Deus com o nosso entendimento, ele tem que valer quando a tempestade se levanta, quando o momento de provação vem, e vem no momento para bater as nossas forças. Por isso que Deus diz, é com todas as nossas forças. Significa que nós precisamos empregar força para adorar Deus, para andarmos na presença dele como ele quer, para que o vento venha diminuir na nossa vida. Porque quando nós andamos, irmãos, em conformidade com a presença de Deus, quando nós andamos em conformidade com a vontade de Deus, o vento não cessa. Não significa que ele vai cessar, mas significa que você vai passar por ele muitas das vezes sem sentir. Porque a Bíblia diz, quando passares pelo fogo, o que ele vai fazer contigo? Ele não vai te queimar. Quando você passar pelas águas, elas não vão te submergir, elas não vão estar acima de você, ela não vai te afogar, porque Deus ele não vai permitir. Ou seja, as lutas quando vêm, ela não vai te jogar lá fora. E Abraão ele sabia disso. Abraão ele tinha certeza que aquela provação que ele estava passando um dia ia terminar, que Deus era poderoso, porque a promessa havia sido feita. Assim como Jesus falou para eles e para os discípulos o seguinte: passemos para o outro barco. Deus havia dito para Abraão que Isaac seria o filho da promessa, que de Isaac sairia povos, nações, multidões, seriam reis a partir daquela situação. Mas Deus precisava ver o que estava no coração de Abraão, se verdadeiramente ainda Deus ocupava o lugar de primazia. E aquela atitude de subir aquele Moriá provou para Deus, mostrou para Deus que verdadeiramente Abraão ainda guardava a primazia no coração por Deus. Porque o João Caetano, irmãos, ele diz uma coisa: as minhas palavras agradam a Deus. Aquilo que eu digo quando eu estou orando, aquilo que eu digo quando eu estou pregando, aquilo que eu digo quando eu estou louvando, agradam a Deus. Mas as minhas atitudes convencem a Deus. As minhas palavras agradam, mas as minhas atitudes convencem. E o que Abraão fez foi exatamente isso: convencer a Deus que o coração dele era totalmente ainda do Senhor. Assim é o que Deus quer que nós façamos no momento de adversidade. Quando o vento sopra, precisamos virar para Deus e falando: Senhor, a situação está difícil, o vento está soprando, eu estou quase naufragando, mas eu sei que tu pode mudar essa situação. Eu sei que o meu Redentor vive, porque foi isso que Jó também disse. No momento de grande adversidade, no momento de grande provação,
mesma coisa. Mas quando chega no capítulo 19, a coisa começa a esquentar para Jó. Jó começa a olhar aquela situação e começa a achar que ele não vai mais resistir, até que ele vira, dá um ânimo em Jó. Acontece em Jó no capítulo 19, eu acredito que um avivamento muito forte, aonde Jó vira para os acusadores dele o seguinte: olha, eu gostaria que todas essas palavras fossem escritas em pedra. Eu gostaria que tudo que está acontecendo ficasse marcado para a história, porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim ele se levantará sobre a terra, ainda que a minha pele seja consumida, na minha carne eu verei a Deus. Essa foi a resposta de Jó no momento de aflição, no momento de tribulação, no momento de adversidade. E qual tem sido, irmãos, a nossa situação? Qual tem sido a nossa atitude? Quando nós olhamos para um lado e somos abandonados por um, quando olhamos para o outro e perdemos alguma coisa, o que nós fazemos quando olhamos e não vemos a solução para os nossos problemas? Será que nós temos dito que o nosso Redentor vive? Será que nós temos dito que veremos a Deus face a face quando essa tribulação passar? Será que poderemos dizer como Jó falou? Será que essa tribulação que você está passando, que é momentânea, será que ela vai nos aproximar de Deus como Jó se aproximou? Irmãos, é para isso que as tribulações servem. Elas só servem para nos aproximar de Deus. As tribulações, os problemas, as dificuldades não surgem na nossa vida para nos abater, para nos derrubar, não. É para que nós venhamos a conhecer Deus face a face. É para que nós possamos dizer o seguinte: olha, é muito bom ter o irmão Wallace do meu lado, é muito bom ter um pastor abençoado do meu lado, mas bom é ser como eles, bom é adorar a Deus como eles no momento de dificuldade, bom é ter palavra de renovo como eles. É para isso que servem as provações da nossa vida. É por isso que eles colocaram esse tema, que Jesus apazigua sim a tempestade, que Jesus resolve sim o teu problema, que não é a barreira que não caia, não, irmãos. Não existe problema que Deus não solucione, não. Esse tema foi posto para que a igreja pudesse se alimentar a cada dia, para que não viesse a parar no meio do caminho, mas que possa prosseguir. Lembra da oração de Abacuque, Abacuque 3? Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Abacuque orou logo no início, pedindo avivamento no meio dos anos, pedindo um avivamento no meio da tribulação. Sabe para quê? Para que no final ele pudesse falar: ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, todavia eu me alegrarei no Senhor, eu exultarei no Deus da minha salvação. Foi para isso que surgiu aquele problema, foi para que ele buscasse o avivamento, foi para que ele buscasse a certeza. Avivamento, irmãos, não é pula-pula, não. Avivamento é obediência, avivamento é quebrantamento, avivamento é renúncia, avivamento é você adorar no momento de escassez, avivamento é você buscar a Deus quando ninguém mais soluciona, como foi falado da mulher do fluxo de sangue. 12 anos, irmãos, 12 anos aquela mulher perdeu tudo que tinha para poder receber a cura, e não recebeu. Se dependesse do dinheiro dela, ela não ia receber nada. Aonde você está pondo a sua confiança? Em quem você está confiando no momento de adversidade? A filha de Jairo, na mesma história, já estava morta. Alguém bateu nos ombros deles e falou o seguinte: não incomodes mais o mestre. Ela morreu. A dúvida ia entrar
com Moisés, não, irmãos. Foram anos na presença de Deus, anos de obediência. Era o homem mais manso da terra. Deus diz, a palavra de Deus diz que Abraão era o homem mais manso, mais calmo que existiu em toda a terra. Mas ele não herdou a promessa. Ele não conseguiu entrar na terra prometida. Não deixa que aquele que está do teu lado, não deixa que o teu irmão, que o teu vizinho impeça que a promessa se cumpra na tua vida. Não permita. Se Deus falou para você que a terra que tu vai entrar é terra que emana leite e mel, se é longe para carregar um cacho de uva, irmãos, agarra essa promessa. Não deixa que a fúria, não deixa que a ira impeça de você receber as bênçãos de Deus. Não deixa, porque a palavra de Deus diz que o povo fez Moisés se irar, e por causa disso ele não herdou a promessa. Deus virou para Moisés e falou: Moisés, olha, contempla, veja, você vai ver, mas você não vai entrar. É isso, irmãos, que você quer para a tua vida. A palavra de Deus é para mudar a nossa história. A história desse homem é para que nós possamos ter a nossa história mudada. Moisés falava com Deus face a face. A intimidade de Moisés não é a intimidade que a gente tem hoje, não. É de falar mesmo, irmãos, de ver do rosto dele reluzir. Se Deus fez isso com Moisés, o que ele é capaz de fazer com a gente? Por isso que eu falo, não deixa, não deixa, não deixa. Tem muita gente saindo da presença do Senhor simplesmente porque alguém falou alguma coisa, porque alguém disse alguma coisa, alguém olhou de cara feia, alguém guardando coisas. Não deixa. A mágoa tem entrado no coração de muitos. Irmãos, precisamos liberar. Tem muita gente no deserto porque não quer liberar o perdão. Tem muita gente olhando para a situação. E todas as vezes que eu falo de perdão, sabe de quem eu me lembro? De Estevão. De Estevão. Todos nós conhecemos o diácono Estevão. Todos nós conhecemos aquela história linda. E no momento em que ele estava apedrejando, sendo apedrejado por todas aquelas pessoas, a Bíblia diz que o céu se abriu. Deus se levantou do trono para receber aquele homem. E ele, naquele momento, irmãos, ele não virou para Jesus e não falou que nem Davi falou: não, mata os meus inimigos, persegue, não. Ele simplesmente virou e falou: Senhor, perdoa-os. Perdoa-os porque eles não sabem o que fazem, não. Irmãos, não deixa que o vento na tua vida se agrave, porque você não pode, não consegue liberar o perdão. Irmãos, o perdão é algo que nós precisamos fazer, não é sentimento. Tem muita gente que vira para mim e fala: mas irmã Tânia, eu não sinto que eu perdoei. Perdão não é sentimento. Você não tem que sentir, você tem que simplesmente virar e falar: Deus, eu preciso do teu perdão. Lembra do Pai Nosso? Eu preciso do teu perdão. Então, Senhor, me ensina a perdoar também. Quantos estão sofrendo, irmãos, no leito, passando pela tempestade, porque tem mágoa no coração? Quantos? Muitos de nós sabemos. Não deixa isso acontecer contigo. Muda a história da tua vida. Eu não conheço ninguém aqui, mas eu sei, irmãos, que nós precisamos ter a nossa história mudada. Deus, ele tem bênçãos reservadas para o teu povo. Como o pastor já disse, é noite de bênção, sim. É noite de vitória, sim. Deus já falou grandemente. Há um tempo determinado. E sabe-se lá se o tempo da tua vitória é hoje? Sabe-se lá se é uma palavra tua que tu precisa liberar para que o anjo venha te abençoar? Não impeça a tua vitória. Não impeça. Passa pela prova. Passa por essa adversidade. E chega lá do outro lado cantando. Chega do outro lado louvando. Chega do outro lado adorando. Chega lá do outro lado reconhecendo o seguinte, irmãos, que Jesus sendo Deus. Porque a palavra diz que os três estavam lá no início. Eles nos fez a imagem e semelhança. E a Bíblia diz que houve um tempo determinado aonde todos pecaram. E
glória de Deus. E foi justamente nesse momento que Deus olhou, virou para o filhinho dele e falou: filho, agora é a tua vez, desce. Desce e vai buscar o povo que eu amo. Desce e vai tirá-los da garra do adversário. Desce e vai fazer a tua obra. O maior exemplo de humildade é nos dado em Jesus, de obediência, de renúncia e de submissão. É outra coisa que nós, a igreja, precisamos aprender: a sermos submissos, irmãos, ao nosso Deus, submisso à nossa liderança. Ontem, no domingo, eu estava dando aula na escola dominical e estava falando de uma passagem e muitos diziam o seguinte: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefa, eu sou de Cristo. E a raça que dizia que era de Cristo, irmãos, era a raça pior que tinha, porque achava que não precisava obedecer o homem, que não tinha que ser submisso. Se você tem uma liderança, se Deus tem colocado um homem, uma mulher de Deus aqui nesse lugar, obedeça para que o vento não venha soprar. Não deixa, irmãos, que essa situação venha impedir você de chegar do outro lado. Não permita-se morrer no mar. Não faça como o povo de Israel, que morreu no deserto porque não creram na promessa de Deus. Foram 40 anos e Deus falou: ele só entraria na terra quando toda aquela geração morresse. Aquela geração incrédula, aquela geração que não obedecia, que não cria no poder de Deus. Irmãos, grande é essa campanha. Se eu pudesse, eu participaria. Pena que eu moro muito longe, mas se eu pudesse, porque grandes ensinamentos serão dados aqui neste lugar. Agora que nós possamos obedecer, irmãos, o que Deus quer falar conosco. O vento, Jesus, ele apazigua assim, no tempo determinado dele, no tempo que ele virá e falar que você, que eu, que nós aprendemos. O que Deus quer que você faça? O que Deus quer que você renuncie? A quem Deus quer que você se submeta? A quem você precisa perdoar? A quem você precisa, irmãos, liberar? Fazer algo importante. O que Deus quer falar conosco nessa noite? O que nós precisamos fazer? A tempestade, ela vai cessar, porque Deus, ele é poderoso. No momento em que nós pegarmos e deitarmos na almofada com ele, não na almofada da dormência que nem Jonas, não, mas na obediência, no temor, na busca e principalmente na confiança de Deus. A Bíblia diz: deleita-te no Senhor e ele concederá o desejo do teu coração. Esse vento que está soprando, essa tempestade na tua vida, não é para tua morte, não é para você morrer, mas é para te aproximar de Deus, porque naquele grande dia, no dia da tua vitória, você vai dizer como já disse: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. E quantos nessa noite desejam ver Deus face a face? Quantos nessa noite desejam ter uma intimidade profunda com Deus? Quantos desejam viver em obediência com o nosso Deus? E cada um de nós, eu acredito que todos que estamos aqui, irmãos, precisamos disso, desejamos isso. Irmãos, já são 9h30 e que o Espírito Santo, na hora que o pastor estava pregando, ele virou e disse que Deus precisa, como é que ele falou mesmo? Que precisa ser feito do jeito de Deus. E na hora que ele falou isso, eu falei: Deus, eu não queria falar mais isso. Mas no momento em que ele falou isso, eu falei: eu preciso obedecer a Deus. E nós precisamos, irmãos. Qual é o Isaac na tua vida que precisa morrer? Qual é o Isaac que você precisa sacrificar? Abra mão, porque Deus, ele tem coisas grandes para fazer na nossa vida. Mas para isso, e se a gente abrir aqui em Gênesis, no capítulo 22, no momento em que Deus cobra de Abraão filho, e quando o anjo envia
providência, você vai ouvir de Deus o mesmo que ele ouviu. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus e disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste essa ação e não me negaste o teu filho, o teu único, que deveras te abençoarei, e grandissimamente multiplicarei a tua semente, como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar, e a tua semente possuirá porta aos seus inimigos, e em tua semente serão benditas todas as famílias da terra, todas as nações da terra. Uma atitude de obediência tua, uma atitude tua, não fica retida só em você a bênção, alcança os seus filhos, alcança a sua parentela, alcança os seus vizinhos. Você vai ser multiplicador de bênção no momento em que matar o Isaac da tua vida, no momento em que sacrificar o que está te separando de Deus. E eu peço oração pela minha vida, sempre que os irmãos orarem, lembre, irmãos, Senhor, abençoa, irmão, aquela irmã de Bela Vista, porque eu sou carente da oração dos irmãos. E assim, pastor, eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém.